uso da tribuna. E, através do ato, só gostaria de deixar registrado que o senhor vai ter 15 minutos para falar na tribuna. E eu peço que o senhor seja ponderado nas palavras e não fuja do assunto, por favor. Após o uso da palavra do prefeito, os vereadores terão aí 10 minutos para fazer uso de suas palavras, suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pelo aceito do meu requerimento, do meu pedido, do meu ofício, né, para poder usar a tribuna. A pauta do meu ofício é sobre a nossa participação na sociedade aqui com relação à segurança pública. Mas, se o senhor me permitisse, eu gostaria só de responder para o Gabriel, já que ele fez alguns mencionamentos aqui, se o senhor autorizar, respondendo para o Gabriel sobre o ventilador, monitor cardíaco. Por favor. Gabriel, o monitor cardíaco já foi comprado, eu não sei se já até não chegou na prefeitura. A respeito do ventilador que foi comprado novo, eu vou pedir para verificar se tem que colocar esse filtro, como que é, porque foram aparelhos comprados novos. O monitor cardíaco foi comprado essa semana, acho que por R$13 mil, um monitor novo, que o que tem na saúde ficaria mais caro para consertar do que comprar um novo, né? Porque ele é antigo e não se acha mais nem peças para... Ele está em funcionamento, mas às vezes ele dá alguns piripaque lá. Então, foi comprado um monitor novo. Talvez já tenha até chegado. A respeito das castrações que o senhor mencionou, é só procurar o pessoal lá do centro de zoonoses, da parte de SUS, todo o pessoal que cuida disso, que eles vão te dar as informações de quantas já foram e quantas que já estão agendadas para a próxima quinzena aí. Com relação às rodovias, é um problema sério. Eu converso com o Marcos do DR pelo menos a cada 15 dias. Ele fala: aguarda, prefeito, vai sair. A pintura somente da faixa central, de Mutuca até o Bonfim, de Mutuca até a entrada do assentamento 1, que é a parte que pertence a Mutuca, e de Mutuca até a divisa ali do Acutrale, que é aquela baixadinha, não me lembro o nome agora daquela baixada ali, que é depois do Cedem, onde é a divisa de Mutuca Rincão, só a faixa central de pintura fica R$150 mil. E se o DR for fazer as manutenções nas estradas, perde tudo, né? Porque eles vão passar por cima. Então, só pintura de faixa central. E o Marcos fala que depois que foi aprovado aqui, só está esperando a liberação do governador. Então, é um caso da gente jogar muito dinheiro fora, né? Num momento muito ruim. A gente sabe que as vidas não têm preço, mas ele me afirma que esse convênio sai da manutenção das rodovias, que é a obrigação do Estado fazer a manutenção em todo o Estado aí. Então, nós só estamos aguardando, Gabriel. Agora, você imagina, se para pintar uma faixa do meio, os custos, eu procurei outras empresas, não consegui achar mais barato até agora. Cotamos com uma empresa de Araraquara, uma empresa de Jabuticabal, empresas que fazem sinalização. O custo é muito alto. Sem contar o olho de gato e sem contar as faixas dos acostamentos, que são contínuas. Ou seja, cada 10 metros de faixa é 1 metro quadrado de pintura. 1 metro quadrado de pintura com esfera, que tem que colocar as esferinhas de vidro para clarear essas faixas, ela custa em torno de R$25 a R$30. É pintura quente. Então, mais ou menos, a gente gastaria hoje só para pintar por cima de remendos ruins, né? A gente ganha massa, mas infelizmente não temos um maquinário apropriado para fazer o recorte e fazer a nivelação da pista, mas só para fazer pintura e olho de gato nas 3 divisas. Então, o que eu pediria é que a gente também entrasse em contato com as outras prefeituras vizinhas, porque o pessoal não faz a manutenção.
Nem tampar buraco de qualquer jeito eles tampam. Sobra tudo para a Prefeitura de Mutuca até Rincão, de Mutuca até Bueno, de Mutuca até Matão e de Mutuca até Guariba. Ninguém faz manutenção. Então, só para fazer a pintura e colocar olho de gato até as 3 divisas, sem contar Mutuca Bueno, gastaríamos R$500 mil hoje, passando por cima do jeito que está. Eu acho que ficaria um serviço porco, porque nós vamos passar por cima de buraco, por cima de remendo mal feito, e esse serviço vai perder quase todo, se o DR vir a fazer a manutenção das rodovias que nós estamos fazendo. Então, a gente precisaria discutir mais profundamente, ver se eles atendem nós na Secretaria, né, de Transporte, para ver se vai acontecer. Tudo bem? Olha, sobre a iluminação, posso falar para o senhor? Pode, por favor. Eu só queria entender se é uma reclamação de muitos dias ou se é recente. É recente. Porque o pessoal teve essa semana fazendo a manutenção dos LEDs lá. Trocaram alguns reatores, algumas fotocélulas e voltou tudo a funcionar. Por isso que eu estou perguntando, que faz coisa de 4 ou 5 dias. E a Suzelei hoje me parou e falou que a rua estava toda apagada novamente. Eu falei, Suzy, você tem certeza? Você me liga? Porque eu preciso ver então para eles ir lá de novo, porque faz uma semana que eles estão dentro da área de lazer, que a área de lazer está fechada, está arrumando tudo lá dentro da área de lazer. Todas as praças estão sendo consertadas, eu não sei se vocês perceberam, né? Aqui na frente do Cado Tuca já foi, aqui embaixo, onde era o restaurante da Vanessa, já foi, ali na Academia de Saúde já foi, dentro da... Então, todas as praças estão sendo recuperadas, colocando tudo lâmpada econômica, acho que lá onde a Luciana tem o trailer já foi. Então, a passarela que estava com problema, acho que já foi. Até agradeço a oportunidade, bem lembrado. E, então, só precisava rever isso, na hora que eu sair daqui eu vou passar de lá, para ver se tem algum problema mesmo, porque eles estiveram lá faz uns 4 ou 5 dias, para ver se era alguma reclamação mais antiga ou se já foi solucionado. Não, foi recente, foi no final de semana que fizeram para nós. Tá bom. Eu vou pedir para eles dar uma olhada de novo, porque foi feita alguma manutenção, mas pode ter acontecido mais algum problema lá. Agora, eu queria falar com os nobres a respeito da segurança pública, quando eu me refiro, não é sobre requerimento que eu mandei para o capitão, para o coronel. Eu estava recebendo muitas reclamações, mas muitas reclamações. As pessoas em Mutuca têm uma certa carência de conversar com a gente, de repente pode ter também procurado algum de vocês e falar que estava tendo um excesso de abuso por parte de alguns policiais, e as reclamações foram inúmeras. Teve um dia que eu recebi mais de 15 reclamações, eu falei, tem alguma coisa errada. Abrimos um canal de comunicação, eu falo para os meninos, se o seu carro estiver totalmente irregular, ninguém vai fazer nada com você. Se o seu carro estiver certinho, documentado, com tudo em dia, ninguém vai fazer nada. A pessoa pode te parar todo dia, 50 vezes por dia, que você vai mostrar que o seu carro está em ordem e você está liberado. Agora, se o seu carro está irregular, não tem o que fazer. Não é com relação à multa. A minha reclamação que eu pedi para o coronel averiguar, não foi com relação à multa, foi com excesso de poder. Alguns munícipes relataram que tinha apanhado, que tinha tido problemas, e eu pedi para o capitão avaliar. Pedi, capitão, remova 2 policiais que parece que são novos aqui e estão dando problema. E ele falou, eu não posso, prefeito, eu preciso que todas as pessoas que tiveram problema relatem e nos passem os problemas para a gente averiguar se está tendo excesso e abuso de poder. Então, com relação à parte da polícia, foi isso. E sem mais nada, não tem nada contra a Polícia Militar, contra a corporação, nunca tive, sempre fui parceiro, sempre, agora, não adianta, algumas pessoas falam assim, você vai fazer o convênio de trânsito? Eu não vou, não pretendo, né? A Prefeitura não tem condições de contratar mais pessoas para instalar na cidade hoje um departamento de trânsito. Falta uma coordenadora na escola, falta na escola Adolfo, falta uma coordenadora na escola Maria Luísa, falta profissionais hoje, falta mais uma psicóloga no CRAS. Nós temos a defasagem de vários profissionais, e eu não vou montar um departamento de trânsito que eu não posso ter uma pessoa. Eu não posso ter lá uma pessoa única, exclusiva, para decidir se a sua multa é
viável não. Tem que ter um departamento jurídico, tem que ter tudo isso. Então, eu não pretendo, não tem condições, a prefeitura não teria condições. E aí as pessoas, eu percebo que distorcem os fatos e começam a fazer, que nem ouviu o jornalista da cidade, fazendo uma montagem em áudios meus, já registrei um BO, que ele pegou a conversa minha com 3 ou 4 pessoas diferentes, assuntos diferentes, em momentos diferentes, eu rindo de algumas outras coisas, e ele juntou tudo num áudio só, como se eu estivesse ironizando. Agora, ele que responda na justiça. BO foi feito, foi encaminhado, vou representá-lo, porque não é assim que funciona. Você não pode pegar uma conversa particular minha, o que eu estou falando aqui hoje é público, certo? Agora, você entrar no meu celular, pegar uma conversa particular minha e você divulgar ela fazendo emendas de vários assuntos diferentes, isso é crime. E aí você vai responder por isso. Isso é crime. Então, só para deixar claro isso para todos, viu, senhor presidente? Mas o que eu queria falar são coisas que dependem da nossa cidade, que a gente precisa. O processo aqui da barreira, daqui do pessoal que está fazendo essa fiscalização, né, aqui na entrada da cidade, essa fiscalização sanitária, está para vencer. E eu queria saber, aqui hoje nós temos aqui 6 vereadores presentes, mais o prefeito, e eu queria saber, renovamos ou não renovamos? Eu tenho que fazer um novo processo licitatório, tenho que convidar outras empresas a participar disso, porque o contrato foi feito para 60 dias. Eu posso aditar 25% por mais alguns dias só. Mas eu queria saber, faz 90 dias que a cidade não tem um roubo e um furto aqui dentro da cidade. As outras entradas estão todas praticamente fechadas, somente a saída atrás do campo de futebol que vai lá para o sítio da Marinês, para a Fazenda Limeira, que está aberta. Mas não é uma rota de fuga muito comum de ladrão, bandido. As demais estão fechadas. Eu não percebi reclamações por parte de munícipes que está fechado o Guariba, está fechado aqui o Sarto, está fechado aqui, está fechado ali. Fechamos 9 entradas, tem 9 lugares fechado o acesso. E eu queria saber a opinião de vocês, se devemos manter mais um pouco, por mais 30 dias ou por mais 60 dias. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se tem que melhorar alguma coisa, se tem que botar um sistema de câmera aqui também, nessa entrada. Porque o processo está para vencer, né? Pretendia fazer uma consulta com vários munícipes também, para ver o que as pessoas acham, porque, na verdade, numa parte foi muito bom, como eu disse, cerca de 90 dias que nós não temos, nós tínhamos um problema sério, vereadores, eu não sei se vocês sabem, mas recordam em BOs antes da barreira, que nós estávamos tendo um problema de assaltos a residências, principalmente de domingo, quando as pessoas saíam de casa para ir almoçar num parente, num lugar. Eu acho que o último que foi assaltado foi aqui na rua, atrás da Câmara Municipal, de uma pessoa da cidade, foi antes da barreira. Depois da barreira, a gente nunca mais teve problema, porque eu acho que o ladrão, o bandido, ele fica com receio de entrar, ter que anotar a placa do carro, né, e falar, eu vou em outra cidade. Então, nesse quesito, foi muito bom para a nossa cidade. Agora, com relação ao Covid, está tudo controlado, não apareceram mais casos em famílias novas, né? Os 8 casos que tiveram foi dentro das 3 famílias mesmos, que infelizmente os pais pegaram trabalhando, passaram para as esposas e para os filhos. Mas graças a Deus todos estão curados, hoje ninguém tem mais o vírus, né, da Covid, a nossa cidade por enquanto ninguém apresenta isso, apareceu hoje uma pessoa suspeita, mas colheu o exame para ver se tem, e ainda o resultado leva aí alguns dias, algumas horas para chegar. Mas o que eu queria debater com vocês era se a gente mantém a barreira ou não, ou cessa a barreira e abre todas as entradas, né? Ou deixa as entradas fechadas e deixa só aqui aberto. Eu queria saber a opinião de vocês. E somente agradecendo, aproveitando, eu nem sei se o Betão está sabendo disso, a assessoria hoje do deputado Dirceu Dalben, que é esqueci o nome dele, Betão. O Divino, me ligou que o Dirceu mandou 50 mil reais para Mutuca, está chegando, vai chegar o dinheiro, que é para custeio na saúde, para usar
inclusive para pagamento de salários. Então, agradecendo, que, né, você que tem, acho que bastante contato com o deputado, agradecendo aí essa emenda que está vindo de R$50 mil do deputado. Eu não sei se você já estava sabendo o teor dela, mas só tenho a agradecer aí, porque o Divino me ligou hoje pela manhã e ele pediu para repassar para os demais vereadores, para a Câmara aqui, que depois o deputado vai passar aí um ofício legalizando o dinheiro aí, tá bom? Então, obrigado por essa indicação aí. Então, era isso que eu queria falar com vocês, né, para a gente discutir o que a gente faz, se a gente mantém, não mantém. Então, era isso, senhor presidente, que eu queria vir abrir, né, para todos poderem participar, e eu acho que é um momento importante aí a gente está fazendo na nossa cidade, tentando manter o vírus longe. Tá certo? Positivo. Bom, os vereadores têm 10 minutos aí cada um para falar, quiser opinar, se manifestar. Eu fico aqui, eu saio? Bom, o senhor que sabe. Vocês quiser ficar na plateia. Vai falar do mesmo microfone? Isso, a gente pode falar dos seus lugares mesmo, então, se alguém quiser aqui, se manifestar. Eu vou ficar aqui mesmo, então. Por favor. Bom, boa noite, senhor presidente. Boa noite. Prefeito municipal. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre a segurança, que nós, desde o início do mandato, nós estamos aí trabalhando com reuniões, onde a gente cobra muitas sugestões para a melhoria na segurança pública do CONSEG, onde várias vezes o convite é estendido para toda a população, os nobres vereadores, e onde muitas coisas podem ser atendidas através dessas reuniões. Que através dessas reuniões, vereadores aqui fizeram indicações e acabou sendo atendido. E principalmente aquela iluminação lá onde é a propositura dessa noite aí da Antônio Silva lá. Isso se deu através de reuniões, depois eu não me recordo qual que foi o vereador que fez a solicitação. Acabou iluminando lá, problema muito daquelas árvores escuras, movimentação estranha, e acabou resolvendo essa situação. Com relação à entrada da cidade, o nobre presidente tinha falado que o responsável pela empresa viria até aqui explanar algumas questões com relação a preço, que foi levantado um valor e não chegou ao certo a informação. Então, ele ficou de marcar, e eu gostaria de reiterar que ele viesse, antes de renovar, para a gente explanar mais algumas questões com ele, solicitar mais informação, quem que é o responsável mesmo direto por essa empresa aqui na cidade, e só tem a ganhar. Eu passo sempre ali, a todos os funcionários que estão trabalhando, até onde eu sei, estão fazendo serviço de acordo. A aferição da temperatura, e oferece o álcool em gel. A maioria das vezes eu não aceito álcool em gel porque eu carrego o frasquinho dentro do veículo. Hoje eu aceitei, que era acho que não é Fernanda. A Paula. A Paula, que estava hoje eu aceitei porque eu não estava. Não tinha dentro do carro, tinha terminado. Então, aproveitar a presença do prefeito, já que ele quer renovar, marcar essa... Betão, desculpa, não seria uma renovação. Eu não tenho como renovar a concessão, porque a licitação foi para 60 dias, eu teria que abrir um novo procedimento licitatório, convidar novas empresas para poder participar do certame, tá? Sim, mas é o que eu falo, antes de convidar outras empresas, eu gostaria de ver essa empresa que já presta o serviço, para a gente tirar algumas dúvidas, algum esclarecimento pessoalmente aqui, sem precisar fazer algum requerimento, como que é de praxe aqui, porque o presidente tinha falado que quando surgiu um questionamento aí, ele viria conversar com a gente, e acabou não vindo. Então, seria interessante de estar ouvindo dele, que é a empresa que presta aí
praticamente segurança aí também, para a gente ver o que pode ser melhorado. Então, eu gostaria de reiterar, o senhor faça o convite para ele, então, pode marcar aí fora da sessão, essa semana, qualquer, vendo aí com os nobres vereadores. O senhor folga que dia? Se for para essa semana, ainda dá. Que dia que é a folga? Ah, não tem, estou de férias. Ah, o senhor está de férias, então, Então, melhor ainda. essa semana aqui, se quiser marcar para sexta-feira, Então, ver o Gabriel, quinta, aí vocês veem. a gente sentar para ter mais informação da empresa, para sanar todas as dúvidas que foi levantada e para melhorar cada vez mais. E nós encerramos as reuniões do Conseg a partir de fevereiro, por motivo do Covid, e estranho de acontecer agora, depois encerramento dessas reuniões presenciais, onde solicitava a presença de vários munícipes, e tinha participação, tem tudo em ata, a maioria dos vereadores aqui sempre acompanhou, Gabriel, Alisson, o Altair já participou, e falar que nunca chegou reclamação desse abuso que está acontecendo agora, nesse período. Tivemos aqui a diretora, a Sônia e a Débora do Estado, liberou os alunos e saiu de todo tipo de assunto. E nunca chegou desse abuso que está acontecendo. E se tiver acontecendo, tem os órgãos, que é o Ministério Público, tem os fóruns, que é para estar fazendo esse encaminhamento, nós vamos aguardar aí o desfecho desse assunto, porque é uma coisa, a agressão é uma coisa delicada para se lidar, porque eu vejo que lá em Araraquara, aquela gravação, para mim, aquilo lá foi uma agressão, e a mulher perdeu a ação. Hoje, ela está sendo penalizada. 4 policiais, tinha da Guarda Civil, abordaram ela, pediram para ela ir para casa, ela não foi, e acabaram tendo que segurar ela. Acabou caindo, e ela está sendo responsabilizada por desacato à autoridade. Então, é uma coisa complicada, dependendo a defesa, pode ter rumo diferente, e nós temos que aguardar. É uma coisa que tem os órgãos competentes para julgar. Bom, o vereador já fez uso da sua palavra. Mais alguém quer falar? Senhor presidente, quero primeiramente agradecer o prefeito por estar se colocando à disposição da Câmara aqui para prestar alguns esclarecimentos. Agradeço também por já responder os requerimentos que eu havia feito. Já vou estar passando essas informações aos munícipes que solicitaram essas requisições que foram feitas aqui hoje. E em relação ao controle de entradas aí, é interessante a gente estar discutindo mesmo, até interessante também a propositura do vereador para estar ouvindo a empresa, alguns procedimentos que porventura ele tenha dúvida. E eu tenho notado que esse controle de entrada aí, o pessoal de maneira geral achou bastante interessante, principalmente no início. Trouxe de certa forma um conforto para algumas famílias aqui, porque todo mundo ficou espantado com aquela notícia de que a pandemia estava se aproximando cada vez mais dos municípios. Foram poucos os municípios que tomaram a iniciativa de logo no início já colocarem essas barreiras na entrada da cidade e de certa forma já inibiu aquelas pessoas os famosos turistas que vêm passear, vêm fazer baderna na cidade dos outros, outros passam a trabalho, a gente respeita, aqueles que às vezes se excedem um pouco, a gente sabe que às vezes a gente constatava algumas irregularidades com veículos aqui na saída da cidade, o monitoramento da Câmara ajudou bastante nesse sentido também. E algumas pessoas que moram aqui perto me informaram que após essa barreira ali, esse tipo de coisa também diminuiu. Mas o foco principal da contratação em si é o combate à Covid.
Então, a gente tem que ver como que vai ficar essa situação no atual momento. Eu não sei se é momento da gente começar a flexibilizar todas as ações. Algumas já estão sendo feitas e é necessário ter esse tipo de medida, porque a gente se solidariza ao empresário que está sofrendo durante esses meses, principalmente o pequeno empresário. Eu tive alguns clientes, por conta do escritório de contabilidade, a gente sabe quanto que você manter um funcionário um mês que seja, sem entrar uma receita, a coisa já desanda. Não é fácil você custear o salário, mas todos os encargos, provisionar 13º, férias que você tem que se preparar, fundo de garantia, INSS, enfim. Acho que todos sabem aqui o quanto é difícil hoje você ter um funcionário. Além disso, tem o trabalhador, que não é um empregador, mas é um empregado também, e se o empregador não está com o seu estabelecimento aberto, o funcionário dele também não vai trabalhar. Então, muitos foram dispensados. Então, essas medidas aí de flexibilização com consciência e responsabilidade são necessárias nesse atual momento. Porém, em contrapartida, algumas outras ainda é necessário manter um certo rigor, porque chega ao conhecimento de todos aí que o vírus está cada vez mais próximo, chegou no nosso município, e a gente não tem garantia como que vai ficar essa situação, porque agora que a gente se deparou com ele. Por enquanto, e graças a Deus, são apenas 3 famílias, né? 3 famílias, esses 8 casos. Esperamos que continue dessa forma, mas algumas medidas, por exemplo, essa barreira, essa fiscalização, a gente reconhece que teve uma importância significativa, principalmente naquele início de pandemia, onde todos aqueles que estavam assustados puderam ter uma segurança a mais, um conforto de saber que a fiscalização estava sendo rigorosamente feita na entrada do nosso município. Então, basicamente é isso. A gente precisa de um estudo um pouco mais aprofundado para ficar fazendo mais ponderações aqui, mas eu acho que o trabalho foi bem feito, sim. Algumas coisas, alguns aperfeiçoamentos são interessantes. É sempre bom a gente estar debatendo e abrindo essa oportunidade que o prefeito abriu, para que a gente possa agregar mais alguma coisa que essa empresa ou a próxima, caso seja renovado esse contrato, necessite. A gente sabe que por trás dessa empresa também tem famílias, tem pessoas que dependem de seus salários, mas a gente tem que ponderar tudo e com responsabilidade. Então, qualquer posicionamento, qualquer questionamento aqui é muito pertinente. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição de todos para qualquer esclarecimento, porque a gente tem também posicionamentos contrários e são sempre bem-vindos. Senhor presidente, eu queria também fazer um comentário breve. O meu comentário sobre a barreira, eu nunca me pronunciei, já fui questionado, por mais pela parte do emprego do pessoal que está ali. Eu sei que está difícil, mas eu acho louvável o que o vereador falou, o prefeito falou, só que a barreira é para evitar o alastramento da Covid. Em Rincão, já faz 20 dias a um mês que parou, não teve aumento de caso. E eu acho assim, se aqui a gente está bem controlado, a gente teve 8 casos, e na minha opinião, na minha nobre opinião, a barreira não ajudou em nada, porque nós fomos saber desses casos bem depois. Eu trabalhei 3 meses em Matão, eu passava ali, respeitava, só que o pessoal de fora entra na cidade do mesmo jeito que a gente entra, eles também entram. Então, para mim, não alterou muito. Só que, assim, o dinheiro público tem que ser usado com consciência. A barreira não é para melhorar a segurança da cidade. Esse dinheiro que foi investido ali não é para isso. Concordo que melhorou, concordo, mas não é para isso. O intuito não é esse. E hoje a gente tem questões aí que eu acho, a gente fechar o comércio de domingo está prejudicando bastante o empresário. A gente também tem que pensar no empresário. A gente já foi questionado muito por isso, porque o vírus vai chegar na nossa cidade, ele vai chegar, mas a gente tem que ter o controle. A gente está tendo controle sobre isso. A gente tem que ser nobre em aceitar que a gente tem esse controle nas mãos. Eu tive essa semana na cidade de Rincão, conversei com várias pessoas lá.
A barreira saiu faz tempo e não tem caso em Rincão, muitos casos, aumento de casos, está controlado igual a gente normalmente. Então, só que por outro lado, assim, fico chateado, às vezes vai cortar o contrato, o pessoal vai perder o emprego dele, é ruim? É, mas não, a gente não pode usar o dinheiro público para fazer caridade para alguém, é isso não. Eu aceito tudo, fico chateado pelas pessoas, mas a gente tem que ser ponderado a isso. E, na minha nobre opinião, a barreira, para mim, já podia ter acabado, na minha opinião. E sobre o questionamento do policiamento, o fato do Nobre é que os policiais que são citados, eles vieram recentemente e passaram para a gente essa questão, então acho que por isso que não tivemos os questionamentos anteriores. E sempre que fui procurado, eu falava para os munícipes, gente, tem audiência da segurança quinzenal, então participem. Eu vim, que nem o Nobre veio, mas eu nem vim mais, por quê? A gente vinha aqui, só participava eu, o Alisson, o Gabriel, ou às vezes o Tuca, e não tem nenhum munícipe participando. Eles que deviam estar mais preocupados para fazer o comandante estar aqui, para fazer alguma pergunta, para fazer alguma reclamação, a gente não tem que ter medo de nada, a gente não é bandido, a gente não é refém de ninguém. Porque se você fazer um questionamento aqui, é gravado, e se essa pessoa te perseguir, você já tem prova que ela está te perseguindo, porque ela te fez um questionamento, você fez um questionamento sobre ela, e ela está te perseguindo. Então, a pessoa não tem que ter medo, a pessoa tem que vir aqui participar mais, tem as audiências, tem as sessões aqui, as sessões da Câmara, duas, três pessoas que participam, o município tem que participar mais, só participam quando tem algo polêmico, tanto da segurança também tem que estar aqui, o nobre vereador aqui é presidente, sabe disso, e a gente questiona que sempre eles têm que estar junto com a gente, o comandante questionou que está aberto para qualquer reclamação, qualquer dúvida, então, aí a gente não pode pegar e que tá errado, mas tem as audiências para fazer os questionamentos. Eu fui procurado também, eu sigo a linha do Nobre, a gente não pode acusar ninguém sem ter prova também. A gente fala, é igual o nobre prefeito falou, se o cara, meu carro tá tudo em ordem, eu até troquei o pneu esses dias, porque se o cara me parar e meu pneu estiver careca, eu estou errado, ele vai me multar. Então, a pessoa tem que entender o trabalho da polícia também. Está tendo excesso? Vamos investigar. A gente está aqui, a gente vai fazer reunião com esse pessoal aí, com o nobre prefeito, para ver o que está acontecendo. A gente não pode deixar também o pessoal ser autoritário no nosso município, mas também a gente tem que averiguar o que está acontecendo. A gente tem que tentar se reunir com esse pessoal aí e ver o que está acontecendo. Porque eu acho que os nobres aqui teve questionamento, eu tive muitos, como o nobre prefeito também teve muitos, a gente tem que saber o que está acontecendo. Dá licença só um pouquinho, vereador, interrompendo. Não é oportunidade agora, mas se vocês quiserem, são inúmeros relatos. As pessoas hoje têm acesso muito fácil, quem tem rede social sabe disso. A pessoa não precisa ter mais o seu número de telefone para te fazer uma reclamação. Eu recebo não só reclamações disso, mas de diversas coisas. Hoje uma menina me mandou que a conta de água da mãe dela estava com excesso. As pessoas perguntando que dia vai entregar os kits de alimento. Então, assim, pelo Messenger chega e eu respondo todo mundo, né? Então, a gente tem hoje, vereador, eu não sei se o senhor tem rede social, mas eu acho que as reclamações chegam até mais via celular. As pessoas falam com a gente, né? Muito bem colocado pelo senhor aí, que quando o senhor falou para ele que eu acho que as reclamações não chegaram antes, né? Eu estava prestando atenção na fala do senhor porque acho que a última reunião do CONSEG foi em fevereiro, e eu acho que as reclamações foram posteriores com a chegada de dois novos policiais aí que teve na cidade, que acho que fizeram abordagens mais abruptas, mais fortes aí, e que a população estranhou. Mas só o senhor pode prosseguir, obrigado. Então, é pela essa linha que a gente tem que seguir. A gente tem que nos reunir e tentar acertar isso daí, porque eu concordo com o prefeito, concordo com o nobre, que a gente não pode deixar o nosso município também sofrer represária, se eles estiverem certos, porque igual o nobre prefeito deixou bem claro, a gente não vai defender
a pessoa que está errada, porque não tem como. Mas se a pessoa tiver na sua defesa, estiver certo, eu tive muitos relatos que me passaram que estava tendo excesso também. Mas eu não posso me expor, por quê? Porque eu não sei se é verdade ou se é mentira. A gente tem que ter prova. Mesmo se a pessoa está falando a verdade, a gente não tem prova. Porque isso que eu já falei para o pessoal, se me parar, é um direito nosso. Pega o celular, filma a abordagem. Filma a abordagem. Está abordando porque filma a abordagem, pronto. E eu vou filmar. Eu não aceito que uma pessoa reviste meu carro sem eu filmar. Porque hoje é muito simples uma pessoa te prejudicar. Eu penso assim, e você tem o direito de filmar em sua defesa. Você não pode divulgar a imagem de ninguém, mas se ter ela para sua defesa, você pode. Então, é só isso que eu tinha que falar. Senhor presidente, só continuando aqui, o que o Altair mencionou, em relação ao comércio, concordo com ele, inclusive também já pedi para o prefeito ver a possibilidade de voltar a funcionar aos domingos, porque a gente notou que houve uma aglomeração maior no sábado, porque as pessoas que às vezes têm interesse de fazer alguma coisa em casa no domingo, por não ter aberto o comércio no domingo, vai lá no sábado e aglomera com as demais pessoas que já iam no sábado. Então isso daí gerou um transtorno para a gente. Então eu já peço também que seja revista essa situação. Em relação à utilização do recurso da Covid, o Altair, é importante a gente esclarecer sim, que tem uma parcela de recurso próprio que é utilizada nessas contratações, sim. Então a gente tem que ponderar de fato isso daí. Só que tem recursos também que vêm específico. A gente, inclusive, na cidade onde eu trabalho, recebemos recursos federais, recursos estaduais e recursos por emendas parlamentares e recursos do Tribunal de Justiça. Tem alguns recursos que estão vindo especificamente no combate à Covid. Esse você não pode gastar em outra área. Então é interessante a gente fazer, que vem de encontro com o que você fala de, às vezes, se uma medida que está sendo tomada hoje não tem mais eficácia e eficiência, vamos buscar uma outra também, o que pode estar discutindo aqui, o que mais pode estar sendo feito para combate à pandemia? Aquisição de mais testes está sendo necessário, aquisição de um novo equipamento de emergência, mas tem que ser especificamente para o combate à pandemia. Inclusive o GAECO exige em prazo de 5 dias uma planilha de todos os materiais que estão sendo adquiridos para comprovar que de fato você adquiriu ou contratou algum serviço que seja relacionado ao combate da pandemia. Eu entendo que o posicionamento é assim, se a gente tem uma verba que possa vir, eu concordo com a barreira, sim, então vai ser uma barreira de segurança, vamos pôr ali para fiscalizar os carros. Sim. Isso pode, se for legal, eu concordo, porque assim, se a gente ficar com a barreira da Covid, a gente vai ficar sendo questionado, porque a gente já está, eu não sei se vocês foram, mas como tiraram lá em Rincão, já fizeram questionamento para a gente. Eu me manifestei por quê? Pela preocupação dos empregos das pessoas. Eu vou fazer um questionamento, se uma pessoa ficar desempregada numa situação dessa, cara, é complicado. Se manter os empregos do pessoal, para mim... Posso interromper só a respeito dos comércios? Eu não sei se vocês seguiram o último decreto do governador. Por exemplo, nós fomos colocados na linha laranja de novo, né? Eles utilizam as cores aí para determinar. Então, a região de Araraquara saiu da linha amarela e voltou para a linha laranja. O que significa isso? Que ela piorou no índice do estado com relação a casos de internação, de tudo, né? E Araraquara, a partir de amanhã, se eu não me engano, o comércio começa a funcionar só da meio-dia às 4h30. Então, se nós fôssemos seguir as mesmas orientações, hoje teve uma reunião às 10h30 da manhã com o Edinho, que é o coordenador regional, o comércio só poderia funcionar da meio-dia às 4h30. Isso ficaria pior ainda para nós. Nossa. Certo? Então, eles pediram para que a gente tivesse algum ato, nós temos que ter algum ato que mostre que a gente endureceu com relação à flexibilização, certo? O único ato que a gente enxergou que prejudicaria o menos possível seria o fechamento de domingo, né? Porque fechamento de sábado, impossível. Diminuir o horário de funcionamento piora para todo mundo. Se você falar que o comércio vai fechar às 4 da tarde, 4h30 da tarde,
piorou mais ainda. Quem trabalha de dia vai comprar Então, 15. infelizmente, cada cidade tem que manter o seu plano. E no nosso plano que a gente colocou, seria de domingo os comércios não funcionarem, né, dentro do período da manhã. Que assim a gente tem um ato que comprova que a gente fez alguma coisa com relação... Então, eu só queria explanar isso para vocês, que se eu tiver que mudar o decreto, a gente pode mudar, mas a gente vai ter que ter algum outro ato. Então, a gente tem que pensar junto, ou todo o comércio vai abrir mais tarde e fechar, vai ter menos horário de funcionamento, porque hoje qualquer comércio, por exemplo, eu acho que o Santa Mônica abre às 6 ainda, não sei se é às 6 ou às 7. 7. 7, né? Ele abre às 7 e fecha às 6, é isso? Ou fecha às 7? 7. Então, ele fica 12 horas aberto. Em Araraquara está permitido agora, os demais comércios ficarem 4 horas e meia só. Então, a gente só precisa ver alguma coisa que a gente vai substituir a abertura de domingo com relação à carga horária aí da semana trabalhada. Já aproveitando que eu estou aqui no microfone, amanhã nós vamos ter uma reunião com todos os donos de bares, lanchonetes, sorveteria, restaurante, às 11 horas na prefeitura. Quem puder está convidado a ir lá para opinar, né? Nós vamos fazer uma reunião ali fora, como a gente fez com o pessoal da igreja, porque o pessoal precisa trabalhar, todo mundo paga aluguel, a maioria dos comerciantes de Mutuca pagam aluguel. São raros os comerciantes que têm prédio e sede própria. E a reclamação deles, prefeito, é o domingo que eles conseguem ganhar um pouquinho a mais. É por isso que está tendo questionamento. De repente, o que a gente pode fazer, Tiquinho, a gente pode pensar no horário da manhã, porque a gente sabe que o horário da manhã é um horário mais morto. A gente falar que vai poder abrir só das 9, das 10 em diante. Não estou dizendo supermercado e farmácia, que esses têm que ficar abertos, são essenciais, posto de gasolina, né? Esses não, mas os demais só pode abrir das 10 em diante. Que assim a gente reduziu a carga horária da semana e aí abre aos domingos. Entenderam? A gente tem que ter algum plano que substitua o domingo. Certo? Então a gente debater isso junto. E aí, se o senhor puder estar na reunião amanhã, ou os demais vereadores que puderem estar, a gente debate isso. Eu tive que publicar hoje um decreto, nem coloquei ele na íntegra amanhã ainda. Amanhã eu vou expor o decreto para todos os donos de bares. O que a gente fez? A gente seguiu praticamente na íntegra o decreto de Araraquara, fazendo algumas alterações, porque tem coisas que tem em Araraquara que não tem aqui. Por exemplo, casas de shows, né, que tem em Araraquara, aqui não tem. A gente foi retirando algumas coisas da pauta. Por exemplo, churrascaria, que aqui não tem. Não adianta, eu vou manter lá que pode a churrascaria. Para que eu vou manter? Então, a gente foi modificando, né, algumas coisas, mas aí seria importante esse debate, porque aí eu consigo publicar outro decreto daqui 2 dias, reratificando esse decreto que está sendo publicado hoje para sair amanhã. Tá bom? Eu só gostaria de dar andamento, eu gostaria de saber se a senhora vai falar e o senhor também. Vocês pretendem falar? Quanto à discussão aí de violência aí da Polícia Militar, eu também fui procurada como vereadora aí, e no caso até pedi para ser apurado, porque abordagens a Polícia Militar vai abordar, ela vai multar dentro da legalidade. O que, assim, me entristece e, assim, até achei meio estranho, foi a participação de violência, que eu acho que aí não está na legalidade. Eu acho que tem que ser apurado pela Corporação de Matão, como eles estão fazendo. Eu acho certo, né? Viável isso daí. Então, tem que ser ouvidas as pessoas. Então, porque não é com violência que você vai ensinar ao munícipe a lei do trânsito, né? Então, tem que verificar isso mesmo. Se houve violência, no caso, tem que ter punição, que é o que eu penso. Como munícipe, como vereador, então tem que ser tudo isso apurado e com provas, e ouvir essas pessoas aí, que houve a violência. Quanto à barreira, eu acho que foi benéfico, assim, para o nosso município, uma prevenção, uma forma de prevenção. Os casos nossos estacionaram, porque se deu por 3 funcionários, né, 3 trabalhadores e a família, e aquilo ficou entre as famílias mesmo, não alastrou
no nosso município. Com essa flexibilização do comércio, se for de vir mesmo, eu acho que aí sim a barreira vai ser muito mais importante, porque aí os comércios todos estando abertos, aí nós vamos ter que ter uma segurança maior, eu acho. Se for flexibilizar tudo mesmo, porque a nossa cidade, eu acredito que está seguro. Eu tive discutindo hoje com uma munícipe de Nova Europa lá, eu li uma reportagem de Nova Europa, em 4 de junho, tinha assim, 2 casos a cada munícipe em 24 horas, a cidade que tem mais números de contágio do Covid, e agora parece que, se não me engane, o prefeito de lá, eu preciso averiguar se é verdade ou não, a pessoa falando para mim, que eles colocaram a barreira agora para ver se diminui, porque é a cidade que está com o maior número de casos aqui da nossa região, tirando Araraquara, mas é uma cidade pequena, onde tem um número de habitantes bem mais baixo. Parecido com Mutuca. Parecido com Mutuca. Então, eles colocaram a barreira lá para ver se funciona isso, porque está lastrando, né? Os trabalhadores vão indo e o comércio tem que trabalhar, as pessoas têm que se sustentar, pagar aluguel, até concordo com isso. Então, eu acho que a barreira está aí para ajudar o município, eu acho que foi benéfico, prevenção, o álcool em gel, mostrando às pessoas o uso de máscara, que elas podem sim estar saindo, mas com segurança, porque a vida não para, né? A vida para a gente que trabalha, que tem casa para sustentar, que tem filho, que tem o trabalho, nós não podemos parar. Infelizmente, essa é a condição do brasileiro. O brasileiro tem que trabalhar. A doença está aí, tá, mas nós temos que seguir em frente com proteção. Então, eu acho que foi benéfico, sim, ao meu ver, como munícipe, vereadora. E também foi uma oportunidade também para as pessoas que perderam o emprego na pandemia e acabaram arrumando um emprego aqui. Falou, pô, eu perdi um emprego, não sei na onde, Araraquara, não sei o que foi, e agora eu estou aqui em Mutuca trabalhando, né? Foi uma oportunidade de serviço para mim, quer dizer, está ajudando a população, prevenindo, porque está ali ferindo a temperatura, a pessoa sabe que se feriu a temperatura e deu alta, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa que vem de fora, ela vai ficar meio com medo de chegar em Mutuca e falar, pô, o cara vai colocar um termômetro em mim, se eu tiver com a temperatura alta, eu vou ter que parar lá no posto, vou ter que fazer exame e assim por diante. Então, eu acho que foi uma forma de prevenir nós. Dá licença um pouquinho, vereadora. Como o Gabriel disse, contemplando aí a fala dele, e tem alguns valores que a gente precisa gastar. Se não for com a barreira, a gente precisa criar outros meios e outras ações. Para né? poder... Porque a gente é questionado, a minha posição é porque a gente é questionado. Infelizmente, teve uma publicação do jornal local aí, eu nem sei se é jornal, do site local aí que faz o jornalismo é uma na página cidade. de informação no Facebook. Teve uma não é publicação jornal. muito problemática, que ele publicou uma mentira, a empresa até registrou um BO na delegacia, juntamente com a prefeitura, onde ele colocou que acho que era 125 mil a contratação para 60 dias, foi algo assim, não foi? Há um mês atrás. Na verdade, a contratação foi de R$32 mil mensal. A primeira contratação foi uma dispensa de licitação, foi um processinho de dispensa emergencial, e depois foi feito uma contratação para 60 dias. Cada mês, 30 dias, aí R$32 mil. É por isso que eu trouxe essa discussão aqui hoje com os nobres. Eu poderia fazer simplesmente numa canetada, sem consultar nenhum de vocês sabem disso, mas eu acho que a gente é um time aqui na cidade, todo mundo está aqui, morando aqui, quer o bem daqui, nós temos nossos familiares, nós estamos enfrentando esse problema no Estado, no Brasil, no mundo, e a gente tem que ver o que é melhor para a nossa cidade. Se vai continuar com a barreira, se vai melhorar ela, como que a gente pode melhorar ela, de repente os bares abrirem após meio-dia, durante a semana, porque de manhã cedo é raro ter alguém dentro de um bar, certo? Mas se não abrir no domingo, não deixar o pessoal de fora entrar para dentro do município. né? Colocando mesas, se for colocar mesas distantes uma da outra, 2 mesas, 2 cadeiras no máximo por mesa, todo mundo de máscara quando
não, né, não pode ter aquela aglomeração de pessoas em pé, encostado em balcão, sentado na mesa, como o Araraquara está fazendo. Você não pode entrar num restaurante, não tem mais churrascaria. A garçonete vai lá, vê o que você quer, você pode ficar sentado na mesa, mas você não pode ficar sentado no balcão. Né? Conversando, batendo papo, você tem que ficar ali sentado. Então, de repente, a gente criar alternativas, como que a gente vai fazer? Uma outra pauta que eu trago para vocês, que a juventude, coitada, eles estão desesperados, eles querem praticar o esporte. Tivemos que bloquear o campinho da vila. Como as igrejas estão abertas aí, podendo ter 10, 20 pessoas, eu estava pensando, eu conversei com a Rosa poucos minutos, da gente liberar a área de lazer, mas com agendamento, grupinhos de 10, no máximo 10 pessoas para jogar um futebolzinho no minicampo, ou na quadra, mas seria melhor na área de lazer, porque ela é aberta, né? No máximo um grupo de 10, agendado com a Rosa, aí durante o dia, né, porque ela também tem a sua carga horária de trabalho, ou à noite, mas ela vai lá, abre, fecha e deixaria o pessoal utilizar, mas com agendamento, né, para não deixar aberta lá a área de lazer, é só uma sugestão, né, que eu queria que também vocês pensassem, porque são quase aí 90 dias sem as pessoas praticarem nenhum tipo de esporte, e se tiverem os devidos cuidados, levem suas máscaras, deixem o álcool em gel lá. É lógico que na hora que você estiver jogando bola, jogando um vôlei, você não vai usar máscara. Mas também vai, se você não tiver com 20, 30 no campo, eu acho que o risco de um contágio é bem menor, né? Eu queria ver o que vocês acham também, porque a gente precisaria liberar alguma coisa, não aberta ao público, mas com um agendamento que ela vai lá, libera. O time do Gabriel vai jogar hoje, o time do Tiquinho vai jogar depois às 4 horas, depois é o time do Tuca às 5, entendeu? Que tem que sair uma turma para entrar outra. Não pode ficar todo mundo lá para querer fazer um torneio e ficar 20, 30 pessoas lá dentro. Eu queria também levar essa discussão. Agora, o campinho da vila é complicado, não tem quem olha. Mas já dentro da área de lazer daria para a gente controlar. Certo? Ô, Tuca, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Não, eu queria parabenizar desde o começo ao prefeito, à frente de trabalho, o secretário, professores que tomaram o devido cuidado para essa pandemia. Essas entradas fechadas, como uma aberta, eu achei para mim, no meu modo de pensar, cada um tem sua opinião, foi benéfica. Porque está tudo aberto, vem gente de tudo quanto é lado, eu acho que é mais difícil. E parabenizar as 3 famílias que foram contaminadas, que teve a consciência de ficar em casa, não sair para a rua. Parabenizar a população de Mutuca, conscientizaram, todo que você sai para a rua, todo mundo de máscara, e não é que eu estou vendo em outra cidade. Então, aos munícipes de Mutuca, os meus parabéns, e a todos, meu boa noite. Boa noite. Bom, eu de maneira breve, né, eu gostaria, primeiramente, como o nobre vereador, né, o Betão falou, né, se assim me permite chamá-lo, sobre o convite da empresa, né? Na sessão anterior, na quinta e na sexta-feira, eu liguei para o dono da empresa, representante da empresa, ele falou que viria fazer o protocolo e não apareceu. Então, assim, o convite foi feito, por 2 vezes eu entrei em contato com ele, e eu posso novamente entrar em contato com ele novamente, né, para estender o convite aí. Agora vamos ver se ele vai aceitar. Então, por isso que ele não acabou aparecendo. E só manifestei ainda aqui em público que ele viria, porque ele mesmo falou para mim que se inscreveria se eu permitiria o uso da tribuna, né, para ele. Dá licença, por isso que ele não apareceu. Porque assim, não é o boleto o dono da empresa. Uhum. É o irmão dele com a mãe. E o irmão dele estava viajando para Brasília. Eu não sei se já chegou. Então, eu passei o contato para ele, só que ele falou que viria, né, mas também não deu detalhes. Né? Mas tudo bem, a gente estende o convite novamente. A respeito, né, da possibilidade de renovação de contrato com a empresa ou contratação de uma nova empresa, eu só gostaria de pedir, né, se fosse possível, até coloquei aqui a possibilidade, que esses funcionários, né, contratados, eles pudessem ser registrados, aí depois, se fosse o caso, o senhor mandaria para nós a relação, a quantidade de pessoas que estão trabalhando, 10, passar os nomes, o valor de cada um deles, né, claro, também, se possível, né, que foi uma coisa que vieram perguntar para mim, quantas pessoas estão trabalhando? A gente não sabe. E o valor de cada um? Tem registro?
Então, acho que essas informações seria assim louvável, né, louváveis nessas informações, se amanhã depois renovasse o contrato com essa empresa, ou não, ou com uma nova empresa, fizesse uma relação, né, de contratados e o valor de cada um deles, né, e também se fosse, né, registrados, né, esses funcionários. Agora, quanto ao controle de acesso, eu também acho interessante que possa estar permanecendo, né, a empresa, seja lá qual for. E quanto à flexibilização também, eu acho que seria interessante, né? Tá vendo se vai aumentar esse dia de domingo ou se vai diminuir durante a semana. Eu acho que seria interessante estudar direitinho e estar fazendo com que o povo, né, ele não seja lesado, né? A gente entende que essa atitude é benéfica, né? Graças a Deus a gente hoje só tem um caso suspeito, né, se eu não me engano, no município, que foi, eu acho que o senhor que postou ainda no Facebook. E eu acho que seria interessante esse controle permanecer. Agora, eu gostaria que só fosse a possibilidade, né, se existisse, de fazer, né, essas considerações aí, né? Agora, do mais... Olha, isso só deve constar no edital, porque o senhor sabe, o senhor já trabalhou num procedimento de licitação, tem que constar no edital. O problema é que se você coloca para 30 dias, acho que não atinge nem a experiência. O Gabriel, que é contador, acho que as pessoas foram contratadas como freelance, porque, na verdade, era um contrato simplesmente para 60 dias, mas só tem que constar no edital, que todos os encargos trabalhistas, tudo tem que ser, né, recolhido de forma correta, aí, constando no edital, sem problema. Tem os contratos, prefeito, de obra certa. Se o cara trabalhar um mês e expirar o contrato, você pode dispensar. O Gabriel deve saber disso aí também. Ótimo, é só a gente exigir isso. Na verdade, aí, no caso, é contrato de experiência, acho que são 90 dias, 90 dias. Aí, depois dos 90 dias, aí, se manter a atividade, eles registram, senão só fica no contrato mesmo, mas tem que recolher os encargos da mesma forma, INSS. Nós estamos com um problema que, assim, ó, é que não está tendo aula, mas a empresa que faz o serviço de monitores, essa empresa foi um problema sério. Eles fez contrato diário com as pessoas. Aí, agora você vê, a prefeitura não está pagando a empresa, certo? Porque não está tendo o serviço. E as pessoas estão sem receber também, porque não tem a prestação de serviço. Porque foi um contrato diário, mensal, com cada funcionário lá. E aí a empresa, como que eu vou pagar se eu também não recebo? A prefeitura não pode pagar porque não está tendo serviço, né? Com relação à educação. Então, você vê, são uns probleminhas aí que vão surgindo. Mas do mais, vereador, eu queria só agradecer, né, essa oportunidade aí, dessa abertura desse bate-papo. Acho que assim, aproveitando o ensejo, é louvável, né, a sua atitude de ter feito isso referente a essa empresa da entrada aí. Também a possibilidade, né, se a gente pudesse opinar sobre alguns outros contratos também, ou forma de contratação, a gente está aí também para, de alguma maneira, né, eu creio, está contribuindo também. Tá certo. A gente agradece. Eu só tenho a agradecer porque, de maneira geral, a gente vê toda a população usando máscara. É raro você ver alguém na rua que não esteja usando máscara em Mutuca. Eu estive com meu filho ontem na cidade de Ourinhos e eu tive que falar para ele assim, ó, disfarça, tira a máscara que nós estamos se sentindo como um ET. A cidade de Ourinhos tem 106 mil habitantes. Não tinha uma pessoa de máscara na cidade. Em posto de gasolina, em qualquer lugar que estava, eu fiquei impressionado. Parecia que lá não existia Covid. Eu falei assim, ó, todo mundo está olhando estranho para nós. Tira a máscara, guarda ela, se a gente for em algum lugar que vai ter que usar máscara, a gente põe ela no bolso. Não tinha ninguém, Tuca. Ninguém. Eu não vi uma pessoa. Então, são atitudes, mas aqui em Mutuca está de parabéns as pessoas, porque é raro você ver alguém na rua que esteja desrespeitando todos os atos aí dos governamentais aí, né? Então, mais uma vez, presidente, demais vereadores, obrigado. A hora até excedeu, mas eu acho que foi um bate-papo louvável, que a gente tem algumas ações para discutir conjuntamente, e essa oportunidade que Vossa Excelência me deu aqui hoje, eu fico muito agradecido, muito gratificado para a gente estar podendo debater e melhorar a nossa cidade cada dia mais, porque todo mundo reside aqui, todo mundo tem família aqui, filhos, e a gente quer o bem da nossa cidade, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Disponha precisando, estaremos sempre às ordens. Do mais, uma boa noite a todos.
gente vai entrar em recesso. Cada vereador, na sua oportunidade, possa continuar com seus trabalhos aí. Se Deus quiser, logo, logo estaremos voltando aí com nossas atividades parlamentares. Então, sendo assim, mais uma vez, uma boa noite a todos os pares, servidores dessa casa e o público que nos acompanha pela transmissão online. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Até mais.